Olá, gente, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa mochila linda aqui, a mochila Alcione, em homenagem à minha amiga Alcione, lá do meu grupo VIP do WhatsApp. Olha que linda essa mochila, gente, muito elegante, muito chique. E com esse tecido maravilhoso que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, mostrei toda a coleção desse tecido que chegou aqui na nossa loja. Olha que lindo, em 3D, imita crochê. Ah, já vou logo avisando que para fazer esse modelinho aqui, ó, que muitas me perguntam, né? Tu vai precisar de meio metro, tu vai gastar só meio metro do tecido principal e meio metro do tecido do forro. Gente, essa mochila aqui é muito fácil de fazer, tá? Eu vou te ensinar todo o passo a passo, deixa eu mostrar como é que ela é por dentro, olha só. Ela é enorme, super espaçosa, aqui tem esse bolsão. Ó, um bolsão que eu fiz estruturado para colocar alguma coisa mais delicada, tipo um tablet, por exemplo, né? Aqui um outro bolsinho para o celular. Muito linda mesmo. Vou te ensinar a fazer o molde. Eu vou disponibilizar esse molde lá no meu site por aquele mesmo valor simbólico para quem já conhece, né? Aquele valorzinho de R$10 para quem prefere adquirir o molde em PDF, tá? Eu vou deixar, já tá lá no site, inclusive, o molde completinho, em todas as partes, que depois eu vou mostrar aqui no passo a passo. E para quem tá chegando agora, eu tenho vários moldes já lá no meu site, gente, eu disponibilizo a R$10 por tempo indeterminado, não sei até quanto tempo, mas esse valor é simbólico para que todas possam adquirir, tá? Mas quem não pode adquirir, quem não tem como imprimir também, como eu sempre falo, eu ensino a fazer os moldes em aula. Sempre que é possível, eu ensino, inclusive essa aqui eu vou ensinar a fazer o molde para quem não tem como adquirir, não tem como imprimir, tá? E para quem prefere adquirir já tudo prontinho, aqui vai o molde, os moldes meus são assim. Vai a foto na capa e toda a lista de materiais que precisa, além dos materiais que tem em cada parte do molde, ó. Cada parte do molde eu já coloco o que precisa para cada parte, entendeu? De tecido, de estruturador. E eu guardo, os meus eu guardo tudo numa pastinha assim, ó. Eu imprimo e guardo aqui. Os moldes, eles são em PDF, tá, gente? Não é em papel, não mando pelo correio. Que muitas me perguntam se eu envio pelo correio, não, tá? É só o arquivo mesmo em PDF para tu baixar no teu computador e imprimir, tá bom? Então, chega de enrolação, já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal, quem ainda não tá inscrita, de ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas. Olha que coisa mais linda essa mochila Alcione. Queria falar para vocês também que todos esses materiais utilizados em aula vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com, e ainda tá rolando por tempo indeterminado a promoção do frete, tá? Nas compras acima de R$150, tu digita o cupom FRETEBOM, tudo junto, e ganha um desconto de R$25 no frete, tá bom? Então, vamos lá? Bom, gente, para fazer o molde, nós vamos precisar de um papel aqui, ó, na medida de 37 de largura por 45 de altura. Nós vamos dobrar ele ao meio. Aqui, a caixinha de leite embaixo, nós vamos fazer de 5 por 6, tá? 5 aqui da lateral para dentro e 6 de cima para baixo. Então, quem tem essa reguinha aqui de caixinha de leite, mede 5, então, de fora para dentro e 6 de baixo para cima. Quem não tem, pega uma régua normal, faz a marcação, unindo aqui, ó. Unindo aqui, tá? Agora, aqui na parte de cima, que nós vamos arredondar, nós vamos medir, então, 14 centímetros aqui da pontinha pra dentro e 14 centímetros da pontinha pra baixo. 14 e 14. Agora, tu pega um prato, uma tampa, algum objeto redondo aí, mais ou menos grandinho, né? Que alcance aqui uma marcação com a outra. Aqui eu vou usar essa minha reguinha e vamos arredondar aqui. Então, como essa mochila não tem fole, não tem problema que o teu arredondado seja um pouquinho diferente aqui do que eu tô fazendo, tá? Então, pode ser qualquer objeto redondo aí, desde que alcance uma pontinha com a outra. Porque não tem fole aqui, não vai nada unido aqui, é somente o zíper mesmo. Agora, nós vamos cortar onde a gente riscou. Já temos, então, o molde do espelho.
Bom, gente, agora eu vou ensinar vocês a fazer aquelas laterais que são os triângulos, né? Que vai um de cada lado ali pra conter o que tem dentro da mochila, né? Pra ela não se abrir muito. Então, aqui, um quadrado de 15 por 15, nós vamos dobrar ele ao meio também. E a gente vai medir aqui na parte de baixo 4 centímetros de fora pra dentro. Mediu 4 centímetros, vai então dessa marcação que tu fez até lá a pontinha de cima. E é isso aqui, tá? O restante são só medidas que eu vou passando agora aqui junto com a lista de material. Bom, gente, então nós vamos cortar aqui, ó, exatamente do tamanho do molde, não precisa deixar margem de costura, tá? Conforme tá escrito, em cada parte do molde tá escrito o que vai precisar de material. Então, aqui, ó, nos espelhos, nós vamos precisar de 2 vezes no tecido principal, tecido de fora, 2 vezes no estruturador e 2 vezes no forro, tá? Então, cortei 2 vezes no tecido de fora, que vai ser esse, né? 2 vezes no estruturador. Aqui eu usei uma manta R2 e mais um TNT 150, porque eu quero ela bem durinha, tá? Bem firmezinha. Aí fica a critério de cada um, né? O estruturador que tá acostumado a usar, que deseja usar, mas como sugestão, aí vai a manta R2 e o TNT 150 fica ótimo, tá? Só que, só um detalhe, o TNT, tu não faz ele exatamente do tamanho do molde. Corta ali 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, menor, em toda a volta, menor que o molde, pra não ficar muita camada pra costura, tá? E aqui, pra forro, tô usando um tricoline, esse poazinho aqui, nesse tom de bege, pra fazer esse composê, né? Tricoline 100% algodão, corta também exatamente do tamanho do molde. Então, pros espelhos, é isso aqui que a gente vai precisar. Para as laterais também, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes no estruturador. A mesma coisa, só que para as laterais eu usei como estruturador só a manta, tá? Não usei o TNT porque não precisa ficar muito duro aqui. Gente, eu já fiz um quilt, ó, não sei se dá pra ver aqui pelo lado de trás, dá pra ver melhor. Fiz aquele quilt em ondinha, tá bom? Quem tem alguma dúvida na questão de quilt em matelassê, eu tenho vídeos exclusivos ensinando a fazer isso aqui no canal, então dá uma olhadinha ali que tem tudo. Aí, depois, agora aqui são só medidas, né? Mas pra quem tá adquirindo o molde, também vai o molde das partes que tem o molde reto, tá? Então, aqui, ó. Aqui, esse molde, dá pra ver, ó, que é do bolso interno G, o bolso interno grande, e do bolso externo embutido. É a mesma medida pros 2 bolsos, tá? Então, aqui, ó, pro bolso interno, o grande, né? Nós vamos cortar exatamente da medida do molde, uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez no estruturador. Ó, mesma coisa, aqui também eu não usei o TNT. O TNT 150 eu usei somente nos espelhos, que é a parte que eu quero que fique bem dura. No restante que eu estruturei, eu usei só a manta R2, tá? E o restante mesmo material aqui. Isso pro bolso interno, aquele grande. Pro bolso externo, então, na mesma medida do molde, uma vez só no tecido que tu escolheu pro forro, tá? Ah, e a medida desse aqui, gente, desses bolsos, é 37 de largura, mesma largura da mochila, tá? Por 24,5 de altura. Para fazer o bolso pequeno de dentro, nós vamos precisar, então, na medida de 21 por 15. Gente, para quem adquiriu, quem tá adquirindo o molde, tá escrito ali, ó, 21 por 21. Então, risca, tá errado ali, tá? O molde tá certinho, só tá errado o número. É 21 por 15, tá? Nós vamos precisar de uma vez no tecido principal e uma vez no forro. Ali também eu coloquei estruturador, tá errado. Só risca e coloca forro, tá? Só esse detalhe. Mas o molde tá certinho, é isso aqui. 21 por 15, então, uma vez no tecido principal e uma vez no forro, não precisa estruturador. Aí, além desses materiais aqui que eu passei, que estão escritos nos moldes, nós vamos precisar também de 2 tiras aqui, ó, de 15 por 4, no mesmo tecidinho que tu usou para forro, que é para fazer os acabamentinhos depois lá de baixo. Vamos precisar também de um zíper na medida de 110 centímetros, tá? 1,10 m para abertura principal. E um zíper de 33 centímetros pro bolso embutido. Aí, depois de alça, nós vamos precisar de 2 alças de 1 metro cada uma. Aqui eu tô usando alça cetinada de 3 centímetros de largura, ou 30 milímetros, né? Uma alça de mão de 20 centímetros. Depois, 2 pezinhos para fazer os pezinhos de alça. 2 medidas da mesma alça, então, de 10 centímetros cada um.
Aí aqui também eu coloquei um pedacinho de alça de 18 centímetros, que é para fazer o fecho interno. Aqui eu vou usar uma de montana, um pedacinho de montana, também de 3 centímetros de largura, tá? Por 18 de comprimento. Daí eu já fiz um furinho ali que eu vou colocar o meu botão e cortei o biquinho aqui na diagonal só para dar um diferencial. Quem não tem montana, pode fazer com a própria alça, só dar uma seladinha com isqueiro, né? Daí fica também a critério de cada uma. Pode fazer também com o próprio tecidinho, né? Depois de miudez aqui de ferragens, eu decorei algumas coisas aqui com o montana, para combinar também com o fecho interno, para dar uma valorizada na minha peça, né? Então, nós vamos precisar de 3 cursores de zíper. Ó, eu já decorei eles com tirinhas de montana, bem simples assim, tá? Vamos precisar também de 2 quadros na medida da alça e 2 reguladores de alça também na medida da tua alça, tá? Vou usar aqui no padrão ouro velho. Vamos precisar também de um botão imantado pro fechinho interno. Pode usar velcro também ou botãozinho de pressão, tá? A minha etiqueta linda da BV Etiquetas, fiz uma basezinha também de montana para ela. Aqui é opcional, eu até nem coloquei na lista de materiais, mas é opcional, tá? Um porta-chaveiro ou porta-chave que eu vou colocar no lado de fora da mochila para pendurar um chaveirinho ou a própria chave, né? E aqui um chaveirinho meu personalizado que eu vou colocar depois de prontinha para dar mais um charmezinho. Gente, de material é isso aqui, tá? Vamos lá pro passo a passo, então? Bom, eu gosto sempre de começar pelas miudezas, né? Para depois ir na parte principal. Vamos começar fazendo as laterais. Então, nós vamos unir aqui direito com direito, frente com frente de cada peça aqui. E vamos passar uma costurinha em toda a volta, exceto aqui embaixo, tá? Aqui embaixo deixa aberto, que é pra gente poder desvirar. Fazer isso nos dois. Agora, antes de desvirar, a gente vai cortar aqui essas quinas, ó, esses cantinhos, pra não ficar aquele bolo de tecido lá dentro depois quando desvira. E vamos desvirar ali pela abertura que a gente deixou aí embaixo. Agora, a gente rebate somente a parte de cima e embaixo a gente passa uma costurinha aqui na beiradinha só pra prender o forro junto com a parte da frente. Agora, a gente reserva, então, essas duas partes. Vamos fazer o bolsinho de dentro, que é aquele pequeno, bem simples. Vamos juntar frente com frente. Primeiro, olha qual é o lado de cima e o de baixo, tá? Juntamos aqui frente com frente e vamos passar uma costurinha em toda a volta, deixando uma abertura de uns 4 dedos na parte de cima para desvirar. Aqui também, antes de desvirar, vamos cortar aqui esse excesso de tecido dos 4 cantinhos. Agora, aqui na parte de cima, onde a gente deixou essa abertura, nós vamos fechar ela, já fazendo um pesponto aqui em toda a parte de cima, tá? Aqui nas laterais e embaixo não precisa, que nós vamos fazer o pesponto na hora de prender já na peça. Vamos pegar, então, uma das partes do forro. Ó, daí nós vamos dobrar ele ao meio aqui no comprimento. Pode aproveitar já e dar um piquezinho em cima e embaixo, já pra marcar aqui os meios. Depois nós vamos precisar desse pique. Vincou bem, agora vamos pegar o bolso, vamos dobrar o meio e vincar ele também. Feito isso, vamos alinhar aqui, ó, vinco com vinco. A parte que tu fez o pesponto deixa virada pra cima, que é a parte que tem um acabamentinho. E aqui nós vamos deixar numa distância, já te digo, de 9 centímetros, tá? 9 centímetros de cima pra baixo. E bem alinhadinho aqui. Vou passar uma costurinha em toda a volta. Vou prender aqui com alfinete pra não sair do lugar. Pronto, essa é a parte da frente do forro. Agora, vamos fazer o bolso grande, que vai na parte de trás do forro. Então, o bolso grande é esse aqui, que a gente estruturou, né? Vamos colocar o forro aqui, ó, frente com frente.
E vamos passar uma costurinha somente em cima e embaixo, nas laterais não precisa. Vamos virar pro lado direito. Aí, agora aqui nós vamos rebater somente a parte de cima, tá? Vamos aproveitar e passar uma costurinha aqui nas laterais, só pra fechar isso aqui, pra prender o forro com a parte da frente. Então, a gente pode fazer uma costura única, né? Começando fechando aqui as laterais. Vamos prender agora na parte do forro da parte de trás, né? Aqui já vamos aproveitar, dobrar e dar um piquezinho em cima e embaixo. A parte que a gente fez o pesponto, que tem um acabamento, é pra cima, tá? Nós vamos medir daqui da quina da caixinha de leite pra cima, nós vamos medir 6 centímetros e vai ser a partir daí que a gente vai colocar o bolso. E nós vamos passar uma costurinha nas laterais e aqui embaixo. Então, aqui, repara, ó, que tá sobrando o bolso, né? Ó, porque aqui essa parte, ela começa a ficar curva. Não vai fazer assim, pro bolso não ficar abertão assim, tá? Vai fazer a costura conforme o forro. Depois, a gente corta aqui o que tiver sobrando, tá? E aqui, quem não for usar o fecho aquele e quiser fazer um bolso duplo, faz a costura aqui bem no meio, aqui onde a gente vincou, né? O forro, faz a costura bem no meio pra dividir os bolsos, que daí ele não vai ficar se abrindo, tá? Eu, como vou fazer o fecho aquele, né, em cima, daí não tem problema. Pronto, já cortei as sobras ali. Vamos aproveitar já pregar o nosso fecho. Então, ali eu já dei o piquezinho no meio, né? Vou só passar uma costurinha aqui no meio. Costurinha bem na beiradinha, bem centralizado. Prontinho. Depois a gente coloca o botão quando estiver pronto. Vamos deixar aqui dentro por enquanto. Agora que tá pronto os forros, nós vamos unir aqui pelo fundo, forro com forro, ó. Vamos unir os dois forrinhos aqui embaixo. Vamos reservar o forro agora. Agora, as partes de fora. Vamos fazer a parte de trás primeiro. Então, nós vamos dobrar, dar um piquezinho em cima e embaixo. Agora, aqui na parte de trás, nós vamos pregar primeiro aqui a alça de mão. Dá uma seladinha aqui com isqueiro. Nós vamos pregar ela aqui, ó. Então, a gente deu um piquezinho ali no meio. Só nós não vamos pregar assim, ó, bem juntinhas, porque nós vamos deixar um espaço aqui no meio de uns 3 centímetros mais ou menos, que é exatamente no forro onde eu preguei o fecho de dentro, né, do bolso de dentro, para não agregar muita camada aqui depois quando eu juntar o forro com isso aqui, tá? Então, nós vamos deixar ali um espaço aqui no meio, ó, de 3,5 centímetros, mais ou menos, né, para ficar com segurança, né? E vamos pregar, então, a nossa alcinha de mão. Então, aqui eu vou colocar um clipezinho. Aí, vamos pegar as alças, então. Nós vamos colocar uma de cada lado aqui, bem encostadinha na alça de mão. Aqui bem na margem, tá? Ó, repara, então, que aqui tá começando o arredondado, tu não vai colocar assim nessa margem aqui, ó. Vai colocar lá reto pra baixo. Tá? Vai sobrar um biquinho ali, depois a gente corta fora e sela. Mesma coisa com a de mão, elas têm que ficar viradinhas pra baixo. Agora, nós vamos passar uma costurinha prendendo essas alças. Pode ser uma costurinha com um retrocesso umas 2 vezes cada uma, pra ficar bem reforçadinho. Agora, aqui por trás, a gente vê o que tá sobrando de alça e corta, né? Pra manter ali aquela parte curva certinha. Eu vou dar uma encolhida nessa minha alça,
Pra não ficar tudo isso aqui depois incomodando. Aqui nós vamos selar tudo isso aqui. E aqui, quando a alça é na beiradinha, assim, que não tem como deixar margem pra dentro, o que que eu faço? Um truquezinho que eu aprendi com a minha amiga Tuca, que eu já ensinei pra vocês em outras aulas aqui, né? Então, pra quem não sabe, eu vou usar uma colinha instantânea, essa aqui, tá? Por exemplo, uma colinha que seca rápido, né? E vou passar ela somente na borda aqui, ó, da minha alça. Para travar as traminhas da alça e ela não vai desfiar por nada nesse mundo. Mas é só na beiradinha, porque depois a gente tem que passar costura ali, né? E aí daí não tem como, né? Porque vai ficar muito duro. Aí, enquanto esfria aqui, enquanto seca rapidinho, nós vamos fazer os pezinhos de alça para colocar aqui embaixo. Então, nós vamos pegar aqueles nossos pedacinhos de alça de 10 centímetros, vamos passar no quadro. Gente, quem não tem quadro ou meia argola, pode pegar um regulador de alça desses aqui, ó, e tira com um alicate essa partezinha do meio, né? Também já fica o quadro. Eu acho mais legal o quadro, porque a alça vai deslizar melhor aqui, né? A meia argola eu gosto de usar só quando quando vai usar mosquetão. Fiz uma costurinha aqui bem rente ao quadro, só para o quadro não ficar descendo. E agora nós vamos pregar aqui embaixo. Então, tem duas opções. Ou tu pode pregar aqui na caixinha de leite, ó, bem pro lado de dentro, assim, da caixinha, né? Pra ter esse espaço aqui da costura. Ou se não, aqui embaixo, a uns 2 centímetros de baixo pra cima, virado assim, na diagonal. Eu prefiro assim, pra ficar mais abertinho, tá? Então, ali, ó, mede ali 2 centímetros de baixo pra cima, é onde tu vai começar a pregar. E coloca ele na diagonal, voltado, com o quadro voltado pro meio, assim, ó. Tá? E vamos passar uma costurinha reta aqui, depois a gente corta fora o que sobrou de alça, sela com isqueiro e passa a colinha aqui também, tá? Pronto, a parte de trás é isso aqui, agora vamos deixar secando e vamos fazendo a parte da frente. Bom, gente, então a parte da frente tem aquele bolso embutido, nós vamos começar por ele. Então, aqui, ó, pela parte de trás do tecido, pelo avesso do tecido, nós vamos marcar 3 centímetros de cima para baixo e 2 centímetros de cada lateral para dentro e vamos fazer um risco, uma linha reta. Feito isso, desce a tua reguinha 1,5 centímetro e faz outro risco paralelo a esse. Vamos fechar aqui dos ladinhos, ó, formando um retângulo, tá? Aqui eu tô usando uma caneta que apaga com calor, tá? Pode usar giz também. Agora, nós vamos pregar esse bolso, então, na parte da frente. Então, aqui, ó, eu tô olhando de frente pro meu trabalho, eu vou pregar o bolso no lado direito, tá? Olhando de frente pro meu lado direito aqui, que é onde fica mais fácil da pessoa mexer no bolso quando tu tá com ela nas costas, né? E vai trazer pra frente, tá? Então, aqui nós vamos marcar 3 centímetros de baixo pra cima, é onde a gente vai posicionar ele. E 3 centímetros de fora pra dentro. Ó, e vou passar uma costurinha exatamente em cima desse risco que eu fiz. Pronto, agora eu vou dobrar aqui, ó, só pra dar um piquezinho com a tesoura, pra poder entrar com a tesoura melhor. Ó, vou cortar dentro, aqui onde eu costurei. Então, eu vou cortando aqui, até chegar a mais ou menos 1 centímetro de distância aqui do final desse retângulo, ó.
tá? Mais ou menos 1 centímetro ali de distância do final. Eu vou fazer um corte na diagonal aqui, bem próximo daqui, ali, com cuidado para não cortar a costura, a linha, né? Ó, vai fazer esse triângulo ali, ó. Formou um biquinho ali, tá vendo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Bom, agora, como eu quero fazer o meu bolso com moldura, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso de tecido, deixando uma margenzinha de mais ou menos, um pouquinho menos de meio centímetro, tanto dessa partezinha do biquinho, como aqui. Vou cortar aqui e já mostro. Ó. Tá vendo ali a margenzinha que eu deixei? Tanto ali nas laterais, como aqui, tá? Tem que ficar parelhinha. Aqui ficou um pouquinho maior, deixa eu ajeitar. Pronto. Isso aqui que a gente deixou dessa margenzinha ali, é o que vai ser a moldura. É a medida da moldura que a gente vai deixar, ó. Jogando lá pra trás o bolso. Quando a gente for rebater aqui na frente, não precisa dobrar ali a costura pra abrir, como a gente fazia antes, né? É só dobrar o excesso de tecido. Ó, na hora de rebater, vai puxando por aqui, ó. Puxa aqui o forrinho, né, do bolso, quando estiver rebatendo a parte de baixo, aqui. Quando estiver rebatendo esse lado, puxa aqui, tá? Mas a gente tem que encaixar o zíper aqui primeiro, né? Então, aqui pra me ajudar a não sair nada do lugar, eu vou passar uma fita crepe aqui, ó. Uma fita, pode ser uns alfinetes aqui também, pra ele já ficar esticadinho. Aqui nas laterais ele fica um pouquinho com essas dobras aqui, é normal, só que não vai aparecer, né? O importante é que na frente vai ficar bem direitinho. Esse aqui vai ficar escondidinho. E esse aqui dá pra ir puxando aqui conforme for costurando, tá? Então, eu vou pegar o meu zíper. Ó, coloquei o cursor, mas deixei aqui próximo da pontinha por enquanto, tá? Então, cuida que o cursor, ele tem que abrir de cima pra baixo. Então, o cursor tem que ficar aqui pra baixo, né? Se ele vai abrir de cima pra baixo, deixa ele posicionado pro lado de baixo aqui, ó. Tá? E deixa por fora, por enquanto, da abertura. Depois a gente coloca ele no lugar. Aqui nós vamos também dar uma firmadinha. Encaixa ali os dentinhos do zíper no buraquinho que a gente deixou. E aqui também. Aqui a gente dá uma tensionadinha no zíper, que é pra ele não ficar com aquela ondulação depois, né? Então, dá uma tensionadinha nele e prende aqui com a fita, ou com alfinete, tanto faz. Ó, então, o zíper, o cursor tá aqui pra baixo, então é aqui de baixo que a gente vai começar. Ó, lembra de puxar aqui o forrinho pra aqui ficar direitinho, né? Ó, tensionado. Vamos começar a uns 5 centímetros mais ou menos aqui, de baixo pra cima, tá? Começar por aqui a rebater. Aqui nas laterais, nós vamos dar um retrocesso em cima desse zíper, que é pra deixar ele bem travado. Ó, chegando aqui também a mais ou menos uns 5 centímetros antes de terminar aqui embaixo, ó, nós vamos tirar aqui essa fita. Vamos levar o nosso cursor até a abertura ali e puxar ele pro lugar certo já. Aí, deixa a agulha enfiada, levanta o calcador, já puxa ele lá pro outro lado. Aí. E podemos terminar a costura, então, ali onde a gente começou, tá? Não esquece de dar um retrocesso aqui na lateral. Ó, já temos um bolso com a moldura. Agora, vamos fechar, então, esse bolso, vamos tirar todas essas fitas. Vamos juntar aqui, ó, pontinha com pontinha do bolso e vamos levar aqui pra frente pra fechar. Daí, a gente dobra aqui a parte de cima e costura aqui. Depois, pra costurar de cima, a mesma coisa, ó. Dobra, tá? Vai dobrando a parte de cima e vai costurando o bolso.
Agora, vamos cortar esse excesso de zíper aqui e dar uma seladinha com isqueiro. Pronto, agora nós vamos medir onde pregar a etiqueta. Eu vou pregar a minha bem centralizadinha aqui. Então, eu vou dobrar pra fazer aquele vinco, né? Já aproveitei, dei um piquezinho em cima e embaixo. Vou posicionar ela bem centralizadinha aqui, então. Cuida, então, bota o bolso pra cá pra não costurar o bolso junto, né? Então, eu sempre coloco uma fita dupla face aqui, que fica melhor pra etiqueta não sair do lugar na hora de costurar. Aí, agora, que é opcional, eu vou pregar o meu porta-chaves ou porta-chaveiro do lado contrário aqui do bolso. Pronto, agora a gente já pode começar a pregar o zíper. Então, o zíper de 1,10 m, né, aquele grandão, nós vamos dividir ele aqui, vamos abrir ele, vamos pregar uma parte do zíper em cada lado da mochila. Então, vamos começar aqui por baixo. Então, assim, ó, lado direito do zíper, que é o lado que tem os dentinhos virado para baixo, tá? Então, é direito, olhando pro direito. E a parte lisa do zíper, aqui, que não tem os dentinhos, é a que vai bem rente à margem. Ó, deixa sobrar aqui mais ou menos uns 3 centímetros de zíper, tá? Que é pra gente colocar o cursor depois, né? E aqui nós vamos passar uma costurinha, nós vamos passar 2 costuras nesse zíper, porque aqui ele vai ser colocado numa parte muito curva. Então, eu gosto de fazer 2 costuras. Uma bem próxima dos dentinhos do zíper, o máximo que tu chegar, né? Normal, como a gente sempre prega o zíper. E a outra costura, depois disso, vai ser bem na beiradinha, que é pra ele não ficar levantando assim, ó. Porque ele levanta aqui na parte curva, tá? Então, são 2 costuras que nós vamos fazer. Não precisa esticar o zíper, como a gente sempre faz, né? Mas mantém ele tensionado só. Não deixa ele muito solto assim, mantém ele tensionadinho. Aqui o que sobra, deixa mais ou menos do mesmo tamanho do outro lado. Ó, então tá vendo que ele começa a levantar aqui, ó. Depois fica ruim na hora de pregar o forro, pode ficar dobrado, né, dar algum problema no zíper. Então, o que que eu faço? Agora eu passo uma costurinha bem na beiradinha, pra ele não ficar levantando. O zíper vai ficar todo assentadinho e tu não precisa dar pique. Eu não dou pique no zíper, gente. Não gosto, porque ele é de nylon, ele pode desfiar. Se tu prefere dar pique no zíper, passa um isqueirinho depois, tá? Ó, ele fica todo assentadinho, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a parte de trás, usando o outro lado do zíper. Agora, aqui nessa parte, quando a gente for fazer a costura da beiradinha, só cuida que a gente colocou cola aqui nas alças, né? Faz bem devagarinho pra não quebrar a agulha, porque ali fica durinho. Bom, agora que a gente já tem frente e costa pronto, da parte de fora, vamos juntar também. Então, junta ali, pique com pique, alinha tudo e passa uma costurinha aqui embaixo. Aqui um detalhe, gente, quando for fechar aqui a parte de baixo, na parte de fora, nessa parte principal aqui, deixa assim, ó, um pouquinho menos, deixa assim meio centímetro de margem a menos do que o forro, tá? O forro, ele precisa ficar meio centímetro, é um detalhezinho só, meio centímetro um pouquinho menor que isso aqui. Então, é só isso, tá? Então, ali no forro, pra fechar eu usei 1 centímetro de margem, aqui eu vou usar 0,75, tá? Um pouquinho menos, que é pra ele ficar um pouquinho maior que o forro. Só isso. Ó, comparando aqui as costuras, ó. Tá vendo a margem aqui do forro que eu deixei? E essa da parte principal, ó, tá? Pouca diferença.
Bom, agora nós vamos juntar tudo isso aqui, então. Agora ficou grande o bagulho aqui. E agora vamos cuidar o que que é parte da frente e o que que é de trás, né? Então, lembra que esse bolsão aqui a gente quer na parte de trás. Aí, agora que nós vamos unir os piquezinhos do meio, tanto de um lado como do outro. Une aqui as pontinhas das caixinhas de leite. Agora, eu vou levar isso aqui lá na minha mesa grande e vou clipar em toda a volta, tá? Vamos acertar bem aqui o forro, ele tem que ficar tudo certinho aqui nas mesmas medidas, nas mesmas margens, tá? Aqui também, ó, costura com costura, aqui no fundo, ó, costura com costura. Tu abre essas costuras aqui, tanto do forro como da parte de baixo, pra não ficar muito grosso depois. Abre, coloca um clipezinho ali, tá? Tudo alinhadinho. Vou fazer isso e já volto aqui. Ó, clipei tudinho aqui. Tem que clipar pra dar certo, tá, gente? Ó, tá? Clipei tudinho. Agora, nós vamos fazer a costura do forro, então. Aqui eu clipei só pra alinhar, mas nós não vamos costurar as caixinhas de leite. Nós vamos costurar somente onde tá o zíper, tá? Então, aqui vai ser uma costura só, não precisa ser uma na beiradinha e outra mais próxima do zíper. Aqui é uma só aquela que é mais próxima do zíper mesmo, tá? Então, aqui tu vai costurando e vai sentindo ali onde tá os dentinhos, ó, tá? Nas partes mais grossas, vai devagarinho, né, pra não quebrar a agulha. Aqui eu tô usando a agulha 18, inclusive, esqueci de falar. Prontinho. Agora, vamos desvirar com todo amor e carinho por essa abertura aqui da caixinha de leite, tá? Não precisa dar pique aqui nessas partes curvas, tá, gente? Como eu falei pra vocês. Vocês vão ver que depois de rebatido fica perfeito. Não precisa dar pique. Pronto, depois que tu virou, ajeita bem, né? Assim com a mão aqui, que nem eu fiz, né? Com a mão aqui por dentro, abre bem essas costuras. Ó, assim. O bolso também, dá uma ajeitada nele aqui pro centro, né? Pra não correr o risco de rebater e costurar ele junto. Nós vamos fazer uma costura única agora em toda a volta. Vamos rebater aqui. Essas partes aqui que tem alça, ó, deixa pra fora, não rebate elas junto, tá? Até porque nem vai dar, fica muito grosso. Começa aqui, aqui também, deixa pra fora. Rebate aqui, chegando aqui, faz uma costurinha bem na beiradinha aqui, só pra prender o forro na parte de fora, né? Lembra de abrir essas costuras aqui, pra não ficar muito grosso também, tá? Abre as costurinhas aqui do fundo, né? Vem aqui e também rebate toda a volta. Aqui nessa parte aqui, ó, onde tem o porta-chaves, quem colocou o porta-chaves, aí cada uma conhece a sua máquina. Se tu acha que a tua máquina vai costurar em cima, costura aqui em cima, tá? Pra ele ficar sentadinho assim pra baixo. Se tu acha que não vai, que vai patinar ou vai quebrar a agulha, faz o pesponto, deixa assim, depois aqui embaixo, onde não tem muita camada, daí sim tu faz uma costurinha ou coloca um rebite, tá? Então, pode começar por qualquer lado. Costuras bem devagarinho nas partes mais grossas. Bom, agora nós vamos passar uma costura aqui, ó, no fundo, ó, só pra o nosso forrinho ficar bem sentadinho lá no fundo da mochila, tá? Uma costura reta, ó, de quina a quina.
daqui desse lado e desse aqui. Então, a gente faz um risquinho com giz, né? Depois fica mais fácil de apagar. Bom, agora vamos colocar os cursores. Então, nós vamos colocar um de cada lado. Ó, a linha aqui, né? Costura ali com costura. Aí, do mesmo jeitinho que a gente sempre coloca, que eu já ensinei aqui várias vezes, né? Corta um dos lados do zíper, corta ali os dentinhos, só os dentinhos. Aí, pega o teu cursor, coloca pelo lado que tem todos os dentinhos. E aí, vai encaixando ali do outro lado, deixando tudo alinhado. Por isso que é bom deixar o zíper aqui no mesmo tamanho os dois lados, que daí tu sabe quando que alinhou, fica mais fácil. Ó, e aí, quando encaixar e puxar, tem que ficar alinhadinho, ó. O meu não ficou bem alinhado, pode ver, esse lado ficou mais pra cá. Eu vou de novo. Essa parte aqui é fundamental ficar bem retinha pra não ficar torto o trabalho. Ó, agora sim ficou retinho, eu vou até lá o outro lado. Opa, quase que eu tiro o cursor. Ó, daí se tu fez tudo certinho, ó, o outro lado também vai bater direitinho. Aí encaixa aqui do outro lado o outro cursor. Ó, eles têm que ficar bem de frente ali um pro outro, sem folga nenhuma no meio, tá? Aí agora aqui, ó, eu vou passar uma costurinha nos dentinhos, bem onde termina o tecido. Passo uma costurinha nos dentinhos, só pra garantir que meu zíper não vai abrir a hora que eu for virar ele pro outro lado. Ó, só um travetezinho ali só nos dentinhos, tá? Pronto, agora a gente pode abrir todo o zíper e virar pro lado do avesso. Aí, agora que nós vamos começar a fechar, ó. Então, tu vai abrir aqui a caixinha de leite pelas quinas ali, né? Essa parte é um pouco chatinha, porque a mochila ficou bem estruturada, então um pouquinho duro. Ó, deixa alinhadinho assim, retinho. O centro do zíper, ou seja, os dentinhos do zíper, tem que bater bem no centro aqui nessa costura, tá? Tem que bater ali bem na costura pra ficar meio com meio. Então, aqui é legal colocar também uns clips pra segurar, pra ajudar a segurar. Ó, daí dá uma amassadinha assim, puxa aqui um pouquinho pra cima o cursor pra poder costurar, né? Aí, aqui faz uma costurinha com uma margem um pouco menos de 1 centímetro, tá? Aproveitando aqui, já vou colocar a minha lateral. Então, aqui a lateral, tu vai colocar esse lado aqui, que é o estampado, que é o que vai ficar pra fora, virado aqui pro lado do zíper, tá? Então, vamos dar um piquezinho aqui pra gente colocar ela bem no meio também. Ó, alinha o piquezinho ali com os dentinhos do zíper. E vamos prender isso aqui também. Agora, a gente corta esse excesso de zíper, e se ficou algum excesso de forro, também corta fora. Não esquece de selar o zíper. Aqui, aproveitando também essa posição, já vou colocar o meu finalizador aqui, que é tipo um viés, né? Então, aqui eu vou colocar lado direito, ó, virado pra cima, lado direito o tecido virado pra cima, e eu coloco aqui, ó, bem centralizado. Vai sobrar um pouquinho pra cada lado de tecidinho, tá vendo? Alinho margem com margem e passo uma costurinha exatamente em cima de onde eu fiz antes, que é aquela costurinha com a margem de um pouco menos de 1 centímetro. Feito isso, trago pra frente a minha tirinha. Isso aqui que sobrou pros ladinhos, eu vou dobrar aqui.
Dá uma vincadinha, do outro lado também. E aí, eu vou dobrar como se fosse um viés, ó. Eu vou dobrar uma vez e vou dobrar de novo por cima ali pra esconder a costura. Vai ficar todo com acabamento, tá? Então, aqui também é legal colocar uns clips. Porque falta dedo pra segurar tudo isso aqui junto, né? Aqui, quem preferir pode fazer com viés direto, tá, gente? E aqui eu acho que fica mais bonitinho, mais discreto assim, na cor do forro, né? O mesmo tecido do forro. Pronto, já tá prontinho aqui. Agora, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui desse lado, nós vamos repetir do outro. Aqui, como eu tô usando linha de poliamida 60, ela dá uma desfiadinha, né? Então, eu gosto sempre de selar os acabamentos com isqueiro. Isso aqui fica solto assim por enquanto. Pronto. Agora, nós vamos prender, então, os triângulos, ou as laterais, né? Vamos desamassar ela aqui. Então, agora aqui é assim, ó. Vamos pegar uns alfinetes. Ó, alinhado aqui, tá? Bem retinho aqui, ó. A pontinha do triângulo nós vamos deixar quase aqui, próximo ao zíper, ó. Tá? Assim, ó. Deixando um espacinho só pra passar a costura, porque nós vamos prender aqui, ó. Seguindo o pesponto que a gente fez do zíper. Nós vamos passar uma costurinha exatamente em cima do pesponto, até lá embaixo, até onde tu alcançar, até onde der. Só que aqui a gente tem que deixar bem retinho, ó. Não pode ficar franzido ali o tecido. E aí, nós vamos colocar aqui um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, assim, tá? A pontinha aqui, ó, do triângulo, passando ali, ó, tá vendo a costura do pesponto? Passando ali a costura do pesponto, tá? Ele fica um pouquinho assim pra dentro. Aí, agora aqui, tem que amassar, então, um lado pra conseguir costurar o outro. Vou encaixar aqui na máquina pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô sentindo onde é que começa, né? O meu triângulo, eu vou começar a costura bem em cima do pesponto que eu fiz pra pespontar o zíper ali. E eu vou indo aqui, ó. Vai amassando. E não tem como ir até o final, e é assim mesmo, tá? Tu vai só até onde der. Ó, dá só até aqui. Então, dou um retrocesso para arrematar. Fica bem discreto ali, porque fica na mesma costura do pesponto, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Agora, a gente repete tudo igual aqui do outro lado. Bom, agora vamos virar, então, pro lado direito. Essa parte, quem achar um pouquinho chatinha, porque ela é meio chatinha mesmo de fazer, essa parte da lateral ali. Quem preferir pode alinhavar, em vez de alfinetar, né? Alinhava, que fica mais firme, daí costura, depois tira o alinhavo. Olha que lindona que tá ficando, ó, daí na lateral ela fica assim, ó. Depois eu mostro melhor, num ângulo melhor, ó. Quando eu for mostrar todinha ela pronta, eu mostro melhor. Isso aqui, então, na verdade, é só pra ela não abrir demais, quando for abrir, pra ela não abrir totalmente, né? Então, a alça aqui é o seguinte. Primeira coisa é selar a alça. Vou pegar o nosso regulador.
Ó, então cuida aqui, a parte que deitar assim pra trás é a parte direita da alça, tá? Pra colocar certinho o regulador. Aí passa aqui, ó, de baixo pra cima e de cima pra baixo, assim. Vem aqui no pezinho e faz de fora pra dentro, ó. De fora pra dentro. Vai lá no regulador, agora, de cima pra baixo, ó. Assim, fazendo redondinho, tá? E vai fazer o mesmo caminho que tu fez. Ó, assim. E vai prender aqui atrás, tá? Aqui. Só que daí dobra uma vez, né? Ali mais ou menos 1,5 centímetro, 1 centímetro por aí. E prende aqui na parte de trás. Aí, pra saber que prendeu certinho, segura ali onde tu vai costurar e vê se ela tá regulando, tá? Aqui eu gosto de fazer uma costura dupla. Quem quiser também pode colocar rebite, se preferir. Ó, faço uma costurinha dupla sempre. Agora eu vou repetir a mesma coisa ali do outro lado. Pronto, as alças estão prontas. Agora vamos fazer o nosso fechinho aqui de dentro. Então, a primeira coisa, eu vou colocar a parte de cima do meu botão imantado. Sempre na parte do fecho é onde a gente coloca a parte macho do botão. E agora eu vou marcar aqui onde eu vou pregar outra parte. E tá prontinho. É isso aqui. Agora eu vou colocar a câmera num ângulo melhor para vocês verem ela melhor. E aqui está ela, prontinha. Olha que linda, gente, elegantésima, né? Muito linda, com esse bolsão aqui na frente. Quem quiser pode fazer 2 bolsos também, né? Fica a critério, daí eu já ensinei como é que faz, é só repetir o processo do outro lado. E por dentro esse espação aqui maravilhoso. Aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó. Pode abrir o zíper até o final. Que ela não vai abrir mais do que isso, porque tem, né, aquelas laterais ali que contém a abertura. Então, aqui, ó, com um bolsão bem bacana. Aqui cabe um tablet daqueles grandes, né? Deixa eu dobrar aqui pra vocês enxergarem aí melhor. Um tablet daqueles grandes, ou um Chromebook, ou até aqueles notebook menorzinhos, né? Pode caber aqui. A proposta não é essa aqui não é uma mochila pra isso, é uma mochila de passeio, assim, mas, né, dá pra carregar aqui. Então, a gente colocou aqui esse fecho pro bolso não ficar indo pra frente, né? Ó, e eu estruturei ele pra ele não ficar molengo também, né? Aqui nesse outro, cabe o teu celular aqui, ou uma carteira, né? E mais esse espação maravilhoso aqui na parte de dentro. Vamos experimentar ela pra ver como é que ficou. Ah, já coloquei meu chaveirinho aqui. Aqui pra mim, que sou grandona aqui, eu tenho que abrir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho as alças. Olha só que linda! Deixa eu virar aqui. Olha que linda, gente. Que bolsa mais linda. Muito chique, muito elegante. Uma graça, né? Olha a outra aqui, que coisa mais linda. Show, né? Então era isso, gente. Uma aula que não é difícil, né? Só é um pouquinho chatinho ali a parte da lateral e a parte do zíper, mas com calma, com cuidado, dá tudo certo e fica lindona, assim. Uma peça que tu pode vender aí no mínimo uns R$200, gente, tá? Dependendo do material que tu for usar, é claro. Mas minha sugestão é essa, em torno aí de R$200, tá bom? Lembrando, então, que todos esses materiais aqui vocês encontram lá na minha loja virtual, www.lucianaguterres.com. Tá bom, gente? Então, por hoje era isso. Espero que tenham gostado da nossa mochila Alcione. Se ficou alguma dúvida, coloquem nos comentários, ok? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!